Graça e paz, amado de Cristo. Hoje eu vou provar para você, dentro da Bíblia, que dízimo nunca foi para a Igreja de Cristo. Isso mesmo. O assunto hoje é um estudo bíblico que vai mostrar que o dízimo foi uma farsa, uma máscara que colocaram no cristianismo, e é a máscara justamente que alimenta o sistema, que cria impérios. E hoje nós vamos desmascarar esse mito, essa farsa, essa mentira dentro do cristianismo. Mas antes, você que chegou, primeiro desejo tudo de bom para a sua vida. Aqui está o irmão Osiel com o canal Evangelho Sem Máscaras. Aqui nós falamos a verdade, o nosso compromisso é com a verdade. E eu peço a você que já é inscrito, já vai dando o seu joinha aí na confiança, você que não é inscrito, se inscreva no canal. Se não conhece o trabalho, assista o vídeo primeiro. E se entender que o assunto do canal Evangelho Sem Máscaras é importante para a sua vida espiritual, então você se inscreva. Agora nós vamos para o nosso assunto. Meus irmãos, primeiramente eu quero deixar muito claro para os irmãos aqui que nós não estamos preocupados em que você não contribua em igreja. Até porque se você congrega em algum local e você ajuda na manutenção daquilo ali, é mais do que saudável, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. O que nós vamos mostrar, meus irmãos, é que essa contribuição cobrada e muitas das vezes condicionando a salvação a ela é uma heresia. Isso não existe. E nós vamos aqui, dentro da palavra de Deus, que é o nosso guia, que é o nosso norte, que é a nossa direção segura, provar para os irmãos em que nenhum momento da história da igreja o dízimo foi para ela, certo? E normalmente os defensores de dízimos vão ficar aí muito furiosos conosco por causa desse vídeo. É uma fúria completa, porque eles querem e eles precisam ter que o dízimo seja bíblico para manter o grande império, para manter esse poderio religioso que o dízimo traz para as instituições religiosas. Mas não nos importamos com o que os líderes religiosos pensam. Vão ficar furiosos, vão orientar você a não ver esse vídeo, mas não preocupe. O que nós vamos falar aqui, nós vamos usar os próprios versículos que eles usam para justificar o dízimo. Nós vamos desmascarar isso aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. E para isso nós temos que ir, lógico, para a palavra de Deus. Uma das passagens que eles usam para mostrar, para provar que o dízimo é bíblico, eles usam a passagem de Abraão, quando entregou o dízimo a Melquisedeque. Está lá em Gênesis 14, versículo 18 a seguir. Vamos ler o texto? E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Meus irmãos, essa passagem é uma das passagens usadas pelos defensores do dízimo, e eles dizem o seguinte, que o dízimo é muito antes da lei. Abraão, ele não fazia parte da lei. Abraão foi aquele que, lá em Hebreus capítulo 11, diz que a galeria da fé, ele é um daqueles que viveu pela fé. Então, não faz parte da lei. Mas nós precisamos compreender o que está explicando nesse texto, irmãos. Veja bem, Abraão estava indo para uma peleja, certo? E quando ele volta dessa peleja, ele volta vitorioso. E ele, então, dentro daquela vitória e diante de quem era Melquisedeque, porque o entendimento total, completo de quem era Melquisedeque é que ele representa, ele é uma figura, ele é uma tipologia do próprio Senhor Jesus. Então Abraão, voltando de uma batalha, ele, diante daquele que representava o próprio Senhor Jesus, ele então
devolve aquela parte, ele dá uma parte do despojo para Melquisedeque. E nós vemos isso com muita clareza lá em Hebreus, porque o texto de Hebreus, capítulo 7, ele é também usado para justificar que Abraão deu dízimo e no Novo Testamento está corroborando o que ele fez. Vamos para Hebreus capítulo 7, diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, o que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava presta atenção, da matança dos reis, e o abençoou. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Meus irmãos, presta bem atenção aqui. O texto de Hebreus está mostrando o grande sujeito aqui desse contexto, que está em evidência aqui, não são os dízimos. Quem está em evidência aqui nesse texto é Melquisedeque. Por que a Bíblia fala que até Abraão deu os dízimos para ele, o patriarca? A carta aos Hebreus é dirigida aos irmãos convertidos judeus, diretamente. Então estava mostrando que a linhagem dos judeus, lá a origem, Abraão, da onde surge todo o povo de Israel, até ele se curvou diante de Cristo. Até ele. E o que o escritor aos Hebreus está mostrando? Que agora os judeus estavam se entregando a Cristo, eles também agora poderiam se entregar, porque o próprio Abraão, o patriarca, aquele que deu início a tudo, estava curvando também diante de Melquisedeque, ali representando, ali figurando, ali tipificando Jesus. O grande que está recebendo mérito aqui não é o dízimo, o assunto não é o dízimo, o assunto é Melquisedeque, é o quão grande era este. E outro detalhe aqui, meus irmãos, Abraão regressava de quê? Da matança dos reis. Vamos ser sinceros, meus irmãos, o Cristo que nós conhecemos, ele está preocupado em receber 10% de uma carnificina, porque o que houve ali foi uma guerra e a matança de reis. Os irmãos precisam de entender, meus irmãos, nunca foi sobre dízimo isso aqui. Isso aqui foi sobre Jesus Cristo, sobre Melquisedeque, sobre o patriarca que curvou-se diante de Melquisedeque. Acontece, meus irmãos, que muitas das vezes nós somos levados a um compreendimento errôneo da palavra e a gente fica preso àquilo ali. Essa passagem é usada justamente para mostrar que o dízimo iniciou-se em Abraão. Mas o grande assunto ali, meus irmãos, é quão grande era Melquisedeque, aquele que não tinha princípio nem fim, não tinha genealogia, e vai mostrar a figura do Senhor Jesus. Se o patriarca dobrou-se diante de Melquisedeque, porque vocês, hebreus, irmãos, não vão se curvar diante de Cristo. Esse era o assunto ali. Outro texto, meus irmãos, muito usado para justificar o dízimo, está, vamos lá, em Gênesis capítulo 28, porque fala que Jacó também deu dízimo. Vamos lá. E Jacó fez um voto. Presta atenção, Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Meus irmãos, presta bem atenção. Primeiro, naquele momento Jacó ainda não tinha o Senhor como Senhor da sua vida. Ele próprio diz: se tu fizeres isso, o Senhor me será por Deus. Então, até aquele momento, Jacó não tinha Deus como uma experiência pessoal. Ele poderia estar ouvindo dos seus pais, do seu avô, mas não tinha essa experiência pessoal. E ele faz o quê? Um voto ao Senhor. E o que é o voto, irmãos? Quando nós lemos aqui os versículos 20 e 21, nós vamos ver claramente que o voto é uma condicionante que você faz diante de Deus. É uma negociação com Deus. Se Deus for comigo, se me guardar, se me der pão, se me der vestes, se me tornar a casa de meu pai. Meus irmãos,
Quem somos nós no entendimento da graça para pensar que nós vamos negociar com Cristo alguma coisa? Voto, meus irmãos, não é para cristão. O relacionamento do cristão com Cristo é um relacionamento de gratidão, de amor por aquilo que ele fez por nós. Nunca foi sobre negociar com Deus. Essa questão, essa visão de negociarmos com Deus. Eu vou fazer um voto, porque se Deus fizer isso para mim, eu vou fazer. Meus irmãos, o que nós podemos receber de Deus por nosso merecimento? Se o entendimento do Evangelho é graça, e graça é o favor imerecido, a última coisa que nós podemos fazer diante de Deus é um voto. O cristão que tem uma intimidade com Cristo de salvação, voto não é para ele. Eu não posso negociar com Deus algo, porque eu reconheço que tudo que Deus me dá é pelo seu infinito amor. Isso é graça, isso é resposta da salvação. Então, voto não é para nós. Nós já jogamos por terra aqui esse misticismo de que Jacó também dava dízimo. Ele fez um voto ao Senhor, tá certo? E não é para nós. Nós vivemos no momento da graça. Vamos agora, é muito usado também, meus irmãos, o texto de Mateus, falando que o próprio Senhor Jesus também ratificou a entrega dos dízimos. Vamos para o texto? O que acontece, sabe o que acontece, irmãos? É muito comum as pessoas lerem só um versículo. Só um versículo. Aí, dizem que, né, existe um jargão no meio teológico que ler um versículo isolado é um grande pretexto, né? Ler um versículo fora do texto é um grande pretexto para se criar heresias, e é verdade. A Bíblia é um livro que precisa ser lida num tudo, é preciso que seja lida num contexto completo. E não é catar um versículo aqui para justificar aquilo que eu quero que justifique. Não. Eu preciso interpretar o que o texto está me dizendo, dentro de uma honestidade. Nós precisamos ser honestos com o texto. Né? Deturpar o texto, isso é heresia, e isso é para proveito próprio. É o que fazem com o dízimo. Né? E a verdade, irmãos, que os líderes religiosos não querem que você descubra isso. Eles não querem que você saiba esta verdade. Por isso que ficam irados quando nós pregamos a verdade e falamos o que está dentro da palavra de Deus. Vamos para o texto? Veja bem, o texto diz assim, Mateus capítulo 23. Jesus estava falando com quem? Fariseus. Os fariseus eram judeus, certo? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais o hortelã, o endro e o cominho. Os irmãos percebem aqui que isso aqui eram comida, eram temperos, que fazia parte da alimentação, que era o mínimo da alimentação. E desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquela. Então ele está dizendo, você deve exercer juízo, misericórdia, a fé e não omitir as outras, que no caso o dízimo. Mas, meus irmãos, primeiro, Jesus estava falando com os judeus. Segundo, no tempo de Jesus, o templo estava de pé. Havia toda uma hierarquia sacerdotal, levítica, que dependia dos dízimos, porque estava na lei. Quando Jesus fala isso aqui, Jesus não estava preocupado, irmãos, em mandar para o templo dinheiro para enriquecer o templo. Não. Jesus estava preocupado porque havia lá no templo famílias que dependiam para alimentar daquilo que era entregue pelo povo. Porque era o que estava determinado na lei, que uma tribo não tinha fazenda, não tinha bens, ia viver dos dízimos. Então, quando Jesus fala, olha, vocês têm que levar, vocês não podem omitir de entregar o dízimo, ele estava pensando no bem-estar, na saúde, na alimentação daqueles que viviam, que dependiam do dízimo das 11 tribos, das 12 tribos de Israel. Então, irmãos, nós precisamos entender isso aqui. Ele não está falando em alimentar um sistema religioso. Ele está falando em alimentar vidas, comida, né? Ele está falando em sustentar a família e não deixar desamparado a família que estava ali. Não tem nada a ver com
a obrigatoriedade de entregar dízimo para a igreja, porque estava falando com judeus, com fariseus, com os saduceus, com os escribas, com aqueles que faziam parte da lei e que precisavam a manutenção do templo. Entenderam? Vamos para mais uma passagem. Olha bem, nós estamos desmistificando aqui todos os versículos que são usados pelo sistema religioso para explicar o dízimo. Nós estamos desmistificando, desmascarando o sistema religioso. Vamos mais? Próximo texto agora nós vamos para... Vamos lá. Malaquias capítulo 3. Esse aqui é o texto áureo de quem usa o pretexto para cobrar dízimo nas suas instituições. Ah, meus irmãos, quanta ignorância espiritual está em torno como que se diz, desse engano do dízimo, dessa máscara que colocaram para poder criar-se grandes impérios. O texto diz assim, Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na... Primeira coisa que está aqui, irmãos, olha bem, para que haja na minha casa o quê? Mantimento. Nós estamos falando de alimento. Presta atenção. Nós estamos falando de alimento, de subsistência. Ele não está falando de dinheiro para enriquecer impérios. Ele está falando de mantimento, que haja fartura, para que não haja fome na classe sacerdotal, levítica. Está entendendo? Nunca foi sobre dinheiro. Eu sei que alguém vai dizer assim, mas na época não existia dinheiro. E eu vou provar para vocês aqui que sim, já existia dinheiro naquela época. Mas vamos continuar primeiro aqui. Depois fazei prova de mim, né? Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Uma promessa sobre o Israel para manter aquilo que a lei determinava, manter a tribo, né, levíticos, sacerdotes, certo? E mantimento. Agora, para quem que o Senhor está falando aqui? Nunca foi para a igreja, irmãos. O problema é aplicar isso aqui e falar, não, isso aqui também é para a igreja. Não, olha bem, Malaquias capítulo 4. Eu sei que alguém vai dizer assim, mas Malaquias 4 já mudou o assunto. Não, irmãos. Está tudo dentro do assunto. Malaquias 4 diz assim, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo, olha aqui, irmãos, para todo, o quê? Todo Israel, a saber, estatutos e juízos. A palavra de Malaquias é para Israel. Lembrai-vos da lei. Será, meus irmãos, possível que nós vamos ter que ficar batendo na tecla para mostrar que nós não vivemos mais debaixo da lei, nós vivemos debaixo da graça, nós não vivemos mais debaixo da lei. A lei se cumpre em nós por amor. Por isso que a primeira coisa que eu falei no versículo foi, se você contribui com alguma questão, tem que ser por amor, voluntariedade, gratidão, nunca por lei, por ordenança, por cobrança, por achar que está negociando com Deus. Aí eu vou dar porque Deus vai me abençoar. Eu dou 10 porque Deus vai me dar 100. Isso é ridículo, isso é herege. Isso nunca foi sobre isso, irmãos. Agora, vamos continuar aqui. Deuteronômio capítulo 26. Presta bem atenção, irmãos, para que era o dízimo. Então, suponhamos que você caia nesse conto aqui de Malaquias e não consiga ver o que está acontecendo, né? Talvez, irmãos, o que acontece muitas das vezes há pessoas que ficam tão cegas, que ela quer dar o dinheiro porque ela entende que se eu der, Deus vai me abençoar. Essa negociata que o homem tem feito com Deus tem sido, irmãos, uma das coisas mais nojentas que existe. Mais hereges, mais doentias. Alguém entrega o dízimo, mas não por amor, não por gratidão, não porque ele me deu, mas ele está entregando. Mas lá no coração dele, ele está entregando com um propósito. Porque a Bíblia diz que o Senhor vai me abençoar, vai me restituir, vai me dar em dobro, vai...
aquilo que eu estou dando. Isso não é dar, isso é comércio. As pessoas estão vivendo um comércio com Deus, é como uma empresa. Eu invisto numa empresa 10, mas eu quero tirar 20. Ah, meus irmãos, misericórdia, isso nunca foi bíblico para a igreja de Cristo. Isso nunca foi sobre isso. Nós precisamos entender isso, irmãos. Agora, e o dízimo? Por que o dízimo era instituído? Vamos lá. Já que você quer dar dinheiro para a igreja, então você faz o seguinte, você vai conferir se o dízimo na sua igreja, na sua instituição, está sendo usado para isso. Ó, quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano do dízimo, então darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Pronto. Está entendendo? Se o dízimo está sendo usado lá para manutenção do levita, quer dizer, o sacerdote é o pastor, tem problema. O pastor quer viver de ministério, ele tem que entender que é uma vida humilde, é uma vida apenas de sustentos. Dinheiro de igreja nunca foi para fazer pastor ficar rico, nunca foi para criar impérios religiosos. Isso é coisa de homem. Isso é doutrina humana que tem sugado as pessoas das formas mais terríveis possível. Olha para que era o dízimo. Para manutenção. Olha, separar todos os dízimos da tua colheita, alimento para o levita, para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva. Está fazendo isso lá? Ou pega lá, eu sempre cito aqui a Igreja Universal, ela faz uma sopa que ela dá para os drogados na rua e ela faz uma propaganda daquilo como se ela estivesse dando 90% de dinheiro dela investido naquilo ali. É um engano, uma mentira tão grande às pessoas, né? Porque não fazem isso com o dinheiro. Ó. Sabe o que fazem? Ó, não fazem isso com o dinheiro. Sabe o que fazem? Eles fazem criar impérios. Está aqui. É para isso que a sua igreja está dando dízimo? Agora, presta atenção, irmãos, aqui nesse momento. Tem pessoas dizendo que eu tenho certeza que quando eu falei que tinha que levar o dízimo para alimento para a instituição, alguém já falou, mas dízimo não é dinheiro. Na época não existia dinheiro, por isso que levava alimento. Mentira. É outra mentira. Meus irmãos, era levado alimento justamente por causa disso. Porque sempre o dinheiro corrompeu as pessoas. E não foi diferente, meus irmãos. A igreja se apossou dessa prática da lei e ela se apossou disso para se construir impérios. O dinheiro sempre corrompeu. O dinheiro é um perigo. Mas já existia dinheiro sim. E eu vou provar para os irmãos agora que existia dinheiro na época. Muito antes de Cristo. Vamos lá? Nós vamos agora para Deuteronômio capítulo 14. Certamente, 22, darás o dízimo de todo o fruto da tua semente. Fruto da tua semente, que cada ano se recolher no campo, alimento, certo? Mas vamos lá. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, primogênito das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido, que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali pôr seu nome, quando o Senhor teu Deus tiver abençoado, então vende-os, ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, por tudo o que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te com tua casa. Isso aqui, meus irmãos, isso aqui é tremendo. Isso aqui desmascara, né? Joga por terra toda essa mentira que o sistema religioso tem feito para as pessoas. Veja bem, é muito comum, não traz dinheiro porque não é alimento. Tá? Que eu provei que já existia dinheiro. Agora, muito pior do que isso, irmãos. Nós estamos aqui, o Senhor abrindo uma exceção
para transformar o dízimo em dinheiro. Era no caso que se ele habitasse longe de onde o Senhor determinasse, que ele vendesse aqui para comprar lá. Porque poderia ser, numa viagem longa, numa viagem extensa, aquilo estragar, perder o valor durante a viagem. Então poderia acontecer de estragar alimentos. Então o que o Senhor falou? Nesse caso, você vai e vende-os, ata o dinheiro à tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Agora, irmãos, pelo amor de Deus, vamos para o final desse versículo, os irmãos entenderem? Olha aqui, eu vou deixar aqui para os irmãos. Essa passagem aqui, irmãos, ela vai julgar por terra agora tudo que os irmãos podem imaginar sobre dízimo. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja tua alma. Eu vim de lá, agora você vai e compra tudo que a tua alma deseja. Ovelha, vinho, bebida forte, e por tudo que te pedir a tua alma, tudo. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te tu e a tua casa. Olha, irmãos, que tremendo. O Senhor aqui, irmãos, ele está falando naquela época que nós já deveríamos administrar o dízimo com muita sabedoria. Teria que ser levado para os da lei, teria que ser levado para a casa do tesouro para que houvesse mantimento, para que houvesse fartura, para que não passasse fome os levitas, os estrangeiros. Olha bem, a preocupação do Senhor em cuidar de um estrangeiro chegasse no meio deles, tivesse alimento, a viúva e o órfão. O alimento era para isso. O alimento nunca foi sobre construir impérios. Era para cuidar daqueles necessitados. Mas aqui ele vai mais além. Aqui o Senhor está falando de festa, de alegria, de regozijar no Senhor, de comemorar no Senhor. Né? Está falando aqui de um dízimo específico que tinha Israel no 3º ano, mas está dizendo, você vende aqui, vai lá você compra e vai desfrutar do dízimo. Você vai festejar com Deus, vai se alegrar com a sua família, com os seus amigos. Meus irmãos, está falando de gratidão, está falando de festa, está falando de se alegrar, de glorificar a Deus, de gratidão a Deus. Os irmãos percebem? É gastar o dízimo consigo mesmo em gratidão a Deus. Irmãos, eu conto aqui uma experiência às vezes, e eu vou falá-la de novo aqui, lógico, sem citar nenhum nome. Eu vi isso acontecer muitas vezes em muitas famílias, irmãos. Mas eu vi isso de uma forma muito triste acontecer. Havia uma família que ela dependia muito de ajuda de outros irmãos, de outros irmãos. E existia ali um irmão, um pastor, que ele ajudava muito aquela casa. Ele ajudou a reformar aquela casa daquela irmã, pagou supermercado muitas vezes, pagou farmácia muitas vezes para aquelas irmãs, e elas estavam na classe aí que a Bíblia fala, né, das viúvas, das necessitadas, dos órfãos. E ela era muito ajudada por um pastor que não era da instituição dela, não era. E um certo dia, esse pastor chega na casa da irmã, havia acabado de pagar uma conta da farmácia, porque estava tudo atrasado, e ela tinha acabado de dar o dízimo dentro do envelope para a instituição dela, que é uma instituição muito rica, que o próprio líder dela bate no peito orgulhoso, que possui mais de 2 bilhões de reais em patrimônio. Aquela irmãzinha tinha acabado de entregar o dízimo para a sua instituição, enquanto o irmão de outra instituição estava lá acabando de pagar as contas dela, que estava atrasada lá na farmácia. Aí eu pergunto aos irmãos, onde, meus irmãos, Deus quis isso? Quando Deus quis isso? Nunca. É muito triste, irmãos, quando nós vemos a máscara que puseram no cristianismo, e essa máscara do dízimo, ela tem que ser arrancada, porque as pessoas estão alimentando impérios, alimentando essa mentira, esse engano, e eles não conseguem ver que nunca foi para a igreja. Meus irmãos, nós precisamos sim
ser voluntários para contribuir. Como eu disse no início, se você reúne num lugar, você tem que ajudar a manter aquilo ali. É o mínimo que você pode fazer. Mas nunca, meus irmãos, foi para construir templos luxuosos. Nunca foi para construir impérios religiosos. Nunca foi para comprar fazendas, aviões, rede de televisão. Nunca foi sobre isso, irmãos. Foi sempre sobre cuidar do necessitado. Agora, você que é dizimista, quantas das vezes você pegou o seu dinheiro e ajudou um necessitado de verdade? Quantas das vezes você deixou de entregar lá na sua instituição o dinheiro e falou, não, esse mês eu preciso ajudar o meu vizinho, que ele está passando fome. Eu vou trocar o telhado da casa do meu familiar que está numa telha amianto batendo no teto. A casa dele está sem embolsar. Nós vamos lá fazer o embolso, eu vou usar o dinheiro para isso. Quantas vezes você usou o dinheiro de uma forma correta, de uma forma digna, de acordo com a Bíblia manda, para ajudar o órfão, a viúva, o estrangeiro? O estrangeiro não podia implicar aquele que não é meu irmão. Muitas das mal, quando um irmão está com necessidade dentro da igreja, faz um bolinho de gente lá para comprar uma cesta básica. Mas e o estrangeiro? Acontece, meus irmãos, que nós fomos doutrinados, há uma lavagem cerebral. Nós somos doutrinados que temos que entregar dízimo, porque é devolver, porque senão Deus não vai repreender o gafanhoto. Mas nós vimos aqui, irmãos, que nunca foi sobre dinheiro. Já existia dinheiro, mas nunca foi sobre dinheiro, foi sobre alimentos, foi sobre não subsistência. Você é pastor, meu irmão? Eu falo para você. Você quer ser rico? Abra uma empresa para você, não abra uma igreja, não. Você quer ser milionário? Abre para você uma indústria, compra uma fazenda e vai trabalhar. Agora, você quer ser pastor? Viva uma vida humilde, uma vida simples, porque assim foi no passado. Assim foram os apóstolos, assim foi o exemplo de Cristo, assim foram os profetas do passado. Que Deus tenha misericórdia, meus irmãos. Que possamos voltar para o Evangelho e parar de alimentar esse sistema podre que está aí, em nome do Senhor Jesus. Que Deus tenha misericórdia. E nós paramos por aqui. Se houver alguma dúvida sobre esse assunto, pode entrar em contato conosco. Meu telefone está aí. Meu zap é 33-999844561. Falo ele publicamente. Por quê? Porque o que eu falo, eu tenho compromisso com a verdade. Né? Eu tenho compromisso com a verdade. Seu líder vai ficar furioso quando você parar de ter o seu nome lá no caderno. Lá. Mas você vai estar fazendo aquilo que Cristo ensinou. Tá certo? Por isso a nossa luta contra esse sistema podre, que mascarou o evangelho com tantas mentiras, enganos, para criar-se impérios. Mas nós vamos arrancar as máscaras em nome de Jesus. Peço a você que chegou até aqui, você é inscrito, já deu joinha, já comentou alguma coisa, já compartilhou esse vídeo com alguém? Beleza. Se você não fez, se você não é inscrito, escreva agora. Agora, não esqueça de apertar o sininho das notificações. Tem muitas pessoas inscritas no canal que não apertaram o sininho das notificações. É importante você fazer isso, porque cada vez que tiver vídeo novo, você vai estar sendo notificado que o vídeo chegou. E dessa forma, o YouTube vai levando esse vídeo para mais pessoas. Nós estamos aí rumo aos 20 mil inscritos. Eu preciso da sua ajuda. E querendo Deus, nós vamos ajudar a desmascarar esse sistema podre que está aí, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.